Boa noite, meus irmãos. A paz do Divino Mestre Jesus esteja no coração de cada um hoje e sempre. Nosso capítulo do Evangelho dessa noite é o capítulo 23, que fala estranha moral. São passagens que os evangelistas escreveram, colocando algumas palavras que nós, a princípio, não acreditaríamos que eram de Jesus, ou que ele falou num outro sentido. Quando Allan Kardec ele cria o Evangelho segundo o Espiritismo, ele pega as passagens bíblicas, as passagens da vida do Cristo, escrita pelos evangelistas, e faz os comentários dele e dos espíritos superiores no Evangelho. E no capítulo 23 ele pega então esse tema estranha moral, porque ele diz que nós devemos abandonar os nossos pais, os nossos filhos, a esposa, enfim, todas aquelas pessoas que nós somos próximos e que nós gostamos, para poder seguir o Cristo. Depois ele diz também num outro tema que não veio trazer a paz, mas a espada. E no primeiro ele ainda diz que nós devemos odiar aos pais, aos irmãos, à esposa. Então nós vemos que seria mesmo um contrassenso com toda a doutrina ensinada por Jesus. Mas a doutrina espírita é muito interessante, muito rica, quando nós começamos a realmente observar os fatos como acontece. Primeiro que quando Jesus vem na Terra, ele escolhe uma cidade, nem sabemos se aqui poderia ser considerado uma cidade historicamente, porque segundo os historiadores, a cidade não tinha mais do que 800 habitantes, e ela era fora de qualquer rota comercial. Então a cidade que Jesus foi criado era uma pequena vila fora do comércio, como se a gente tivesse assim essa pista que hoje de Goiânia a Brasília, que hoje é uma pista bem comercial, e essa pessoa morasse numa cidade que Jesus morasse fora dessa rota. E o comércio ali na Ásia, então, ele tinha essas rotas onde passavam os camelos, os cavalos, as pessoas mesmo que andavam a pé, e a cidade era totalmente fora dessa rota. E o idioma também era muito pobre. O idioma da época era o aramaico, e esse idioma ele era uma única palavra, ela tinha vários sentidos. Assim como hoje, apesar de nós estarmos numa língua que temos aí uma língua muito rica, mas nós ainda temos dificuldades com algumas palavras. E Jesus, então, ele coloca algumas palavras assim. Alguns estudiosos colocam a palavra odiar lá do aramaico, quando eles fazem essas traduções. E também é bom que nós lembremos que essa passagem, primeiro que Jesus não escreveu nada, e nós sabemos disso. Segundo, que só escreveram sobre Jesus depois que ele já tinha sido crucificado, e alguns anos depois. E as pessoas que escreveram, algumas delas, nem tiveram contato com Jesus, não ouviu aquela história da boca de Jesus. Elas ouviram de outras pessoas que ouviram de outras, porque provavelmente também a grande maioria daquelas pessoas eram analfabetas. Então elas ouviam e repassavam, até chegar em alguém que soubesse ler e escrever, que é o caso, um dos casos de um dos evangelistas mais famosos que nós conhecemos, que é Lucas, que era médico, e é um dos que está aí na Bíblia, né, um dos evangelistas. Então Lucas, ele não teve nenhum contato com Jesus, pelo menos naquele período que eles estavam encarnados. Lucas ouvia a história de outras pessoas e começou a escrever essas histórias. Como outras, como Paulo, quando ele começou a escrever também, muito tempo depois, porque Paulo nem aceitava o cristianismo, ele começa a escrever muito tempo depois. A maioria do que ele escreveu, ele já estava preso, ele já tinha sido condenado. Então, da prisão, ele escrevia, entregava ali para aquelas pessoas, pelos seus seguidores, pelos amigos que o rodeavam ali, pela influência que ele tinha, pegava aquelas cartas que ele escrevia, e eles pegavam então aqueles seguidores dele, saía
cada um daqueles, deixa eu tirar uma cópia disso, e fazia aquela cópia e levava e saía copiando ali à noite para distribuir para as igrejas. O outro copiava daquele e assim ia fazendo essas. Era bem mais complicado do que o Ctrl-C, Ctrl-V hoje da tecnologia, né? Que a gente provavelmente, se a gente não tiver a interferência humana ali, a cópia vai sair bem parecida do outro lado. Então, isso aconteceu nesse período, então, essa dificuldade da língua e dificuldade das traduções. Sem contar que logo depois do aramaico, uma das primeiras traduções, ela foi para o grego, e o grego antigo, não é o grego atual. E já quando a gente fala de grego, já é uma coisa complicada a gente entender alguma coisa da língua grega. E depois para o alemão, que também deve ser uma beleza estudar alemão. Então, assim, olha essas traduções, até chegar no francês, e quando chega, depois do francês, passa também pelo latim, para chegar aqui para a gente no português, e aí a gente vai ver que se uma dessas pessoas tivesse copiado uma palavra errada lá atrás, chegaria aqui todo distorcido para o nosso entendimento. E ainda nós temos o caso da Bíblia. Quando a Bíblia foi criada, essa que eles chamam de Vulgata, ela foi criada aí aproximadamente uns 1.300 anos depois do Cristo. Quando um Papa chega e diz assim, olha, nós precisamos resumir essa história de Jesus aí, porque não existia só 4 evangelistas, existiam vários, existem várias obras guardadas lá no Vaticano e provavelmente em outros lugares, que um Papa da época disse, nós precisamos melhorar isso, nós precisamos vulgarizar o ensinamento, não vulgarizar no sentido de menosprezar, mas de tornar público. Então ele pega e junta ali um bispo que falava vários idiomas e ele começa com um grupo de mais 20 pessoas da confiança dele, traduzir, e eles entendem que os quatro evangelhos mais parecidos e que mais condiziam com a moral que eles buscavam eram Marcos, Mateus, Lucas e João. Bom, daí nós já vimos um pouquinho assim a dificuldade dessa língua chegar aqui com muita claridade para nós. Claro que quando nós falamos isso, nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais para o final, quando a gente fala disso, o importante para a gente é a mensagem do Cristo. É isso que nós estamos buscando na nossa vida, é a mensagem, é a boa nova, é o Evangelho. Mas para que a gente entenda, olha, como eu leio esse texto aqui, está dizendo aqui, Jesus está dizendo para eu odiar o meu pai, para eu odiar a minha mãe. Em outro ponto ele diz que nós devemos amar os pais, que nós devemos honrar os nossos pais. E aí ele ainda, depois, quando ele diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, ele ainda diz assim, que nós devemos amar ao próximo como nós nos amamos. Então é um contrassenso, seria um contrassenso se nós pegássemos esses ensinamentos do Cristo e fizéssemos essa comparação. E aí vem Kardec. Kardec, que para nós já dissemos isso e repetimos novamente, é um dos maiores cientistas que a Terra já teve. Kardec, ele pega todas essas passagens e começa a estudar, mas não estudar só na língua dele, porque Kardec, primeiro, que ele era um professor de literatura francesa. Ele tinha obras editadas que as escolas na França usavam o livro dele para estudar francês. Então ele era um professor e era um escritor da língua dele, era um pesquisador. E também era professor de alemão. O que nos chamou a atenção também nesse capítulo, nessa primeira passagem, que provavelmente quem fez aqui o estudo com vocês ontem deve ter comentado, se não eu peço licença para fazer esse comentário aqui também, porque o Kardec, além de ser um extraordinário pesquisador, e ele ia buscando essas fontes e nos ensinando também a forma que nós deveríamos entender a história e a mensagem do Cristo, ele nos demonstra também toda a sua humildade quando ele traz aqui para a gente essa questão do odiar, como nós começamos a comentar aqui, que ele fala que o odiar nesse sentido aqui era não o odiar como nós entendemos hoje, de ter raiva, de ter repulsa por outras pessoas, mas do amar menos. Eu amo muito o Barata, amo também a Nilda, mas eu amo mais o Barata. Ela eu amo menos. Então era nesse sentido de amar, de gostar menos. Isso ele traz aqui, não que ele tenha buscado, não que o próprio Kardec tenha feito
essa consulta, eu sou professor de alemão e de francês, eu vou fazer isso. Mas ele, na sua humildade, ele busca um amigo chamado Senhor Pesani, que faz toda essa explicação, que era uma pessoa que conhecia de grego e de línguas antigas, um pesquisador, um estudioso. Então, quando ele vai buscar isso aqui, para trazer para a gente a explicação do odiar lá nas línguas antigas, nós pensamos assim, olha aí, ó, temos a oportunidade de cada um de nós aqui de acharmos que nós não sabemos nada. Se Kardec, que codificou tudo isso, que trouxe a doutrina para nós, explicando aí as máximas do Cristo, trazendo mais luz aquilo que o Cristo trouxe, imagina nós, né? Quando nós poderíamos aí buscar, e devemos fazer isso, o conhecimento entre nós. Por isso, aqui na casa nós temos um estudo sistematizado, aos sábados, às 19 horas, que é onde nós, nos grupos, com um facilitador de grupo, nós podemos ali, com temas pré-definidos, fazer as nossas discussões, tirar as nossas dúvidas. Não só isso, mas também podemos criar outros grupos, até nas nossas casas. Uma das boas oportunidades com o Evangelho no Lar, não só pela questão do estudo em grupo, do estudo com a família, para que a gente tire as dúvidas uns com os outros, mas também da questão espiritual, da proteção que nós criamos nos nossos lares. Sobre esse aspecto, o André Luiz tem uma passagem muito interessante numa de suas obras. Eu não me lembro o nome das obras, eu prefiro numerá-las, eu sei que está no número 2 ou no número 3. E ele diz assim, ele narra um fato sobre uma casa que fazia o Evangelho no Lar, onde os espíritos que vêm em missão aqui na Terra, eles usam essas casas como porto seguro para o repouso desses espíritos, para o estudo desses grupos, para trazer informações novas. E numa dessas passagens estava acontecendo uma chuva muito forte, começou uma chuva muito forte na região onde era essa casa, onde o grupo do André Luiz estava. E ali eles, próximo dessa casa, o André Luiz olhando para fora, ele viu algumas criaturas horripilantes, criaturas mesmo com formas monstruosas, que tentavam correr próximo da casa, mas não conseguiam. Pelo contrário, eles começavam a se afastar. E ele pergunta então ali para o amigo espiritual dele, e ele diz, olha, essas criaturas, essa casa, quando eles, pela questão do Evangelho no Lar, é como se criasse ali, como não cria-se, né? Uma proteção de luz que aqueles espíritos que menos esclarecidos não conseguem penetrar, não conseguem acessar. Então, quando nós temos essa questão do Evangelho no Lar, desse estudo com seriedade, é claro que já ouvi uma pessoa inclusive que eu gosto muito e respeito muito, dizendo assim, que o Evangelho a gente faz em qualquer lugar, que ele não entende muito a questão da gente ter hora e local para fazer. Eu também concordo que isso que nós estamos fazendo aqui agora é um Evangelho, que quando nós sentamos com um amigo para bater um papo criativo, construtivo, nós estamos ali fazendo um Evangelho. Quando nós estamos falando de coisas boas, quando nós estamos falando de coisas que nos faz crescer. Mas a questão de criar o Evangelho num horário, num dia determinado, é a questão também que a gente começa a criar as nossas disciplinas. Eu digo isso porque, assim, na nossa casa, esse Evangelho, eu digo na nossa, eu hoje já sou casado, mas a casa da minha mãe vai ser sempre também a minha casa. Então, assim, é uma casa onde, há muitos anos atrás, ainda menina, eu me lembro dela fazendo o Evangelho no Lar, e até que chegou um dia, ela decidiu, fazia sempre no dia da semana, mas há algumas décadas atrás, decidiu que seria quinta-feira, 8h30 da noite, com ou sem a nossa presença. E isso foi muito legal, porque criou-se um hábito na família, nos amigos, que faz essa reunião. Então, é claro que o Evangelho, é muito legal você fazer Evangelho em qualquer lugar que você estiver, em qualquer horário, mas a questão da data e essa proteção que se cria é muito interessante. E voltando ao assunto da questão que nós podemos, entre os amigos, tirar as nossas dúvidas, que é o que o Kardec deixa aqui na sua sabedoria. Ele não busca isso lá sozinho, ele busca um amigo que tinha conhecimento dos idiomas antigos para dizer, olha, me explica esse negócio aqui, o que Jesus quis dizer com esse odiar aqui? Para o amigo dizer para ele
que aquele odiar não era questão de detestar as pessoas, mas que tinha um outro sentido. Nós temos aqui uma obra hoje, dentro da doutrina espírita, que vem nos esclarecer, através de Allan Kardec, da sua organização metódica, das explicações dos Espíritos, vem esclarecer os ensinamentos de Jesus. Aí o nosso irmão Elvésio costuma dizer aqui para nós uma passagem da orientadora do Divaldo Pereira Franco, que ela diz assim, que a doutrina espírita, ela vem restaurar o cristianismo. Eu gosto muito disso, dessa questão do restaurar, porque ele não vem reformar, ele não vem reformar o cristianismo, ele vem restaurar, é diferente. Esse restaurar é trazer aquilo da origem, de como Cristo fez, do amor, da caridade, do devotamento. A doutrina espírita vem trazer isso novamente, não reformar. Reformar, você pode pegar uma casa velha e transformar aquela casa, colocar moderna. Hoje usa muito vidros e tantas outras coisas. Mas como nós temos as cidades hoje que são patrimônios históricos, que eles buscam aquela origem, como aquela casa foi feita, para que traga e restaure, como uma obra de arte também, que um artista tem que ser um artista muito bom para restaurar, para tentar buscar o que aquele artista anterior quis trazer naquela obra. Então isso eu acho muito interessante. E aí nós hoje ainda temos, além de Allan Kardec, as obras complementares, que também nos esclarece a maioria desses pontos das passagens de Jesus. E esse nosso irmão, esse pequeno livro, ele na verdade, ele não é escrito pelo Saulo. O Saulo é um jovem que hoje participa dos trabalhos da Federação Espírita Brasileira, aqui em Brasília, e ele, junto com um grupo, desses grupos que nós estávamos aqui falando, eles decidiram criar um grupo para estudar as passagens de Jesus. E eles, depois de bastante estudos, o Saulo, ele foi buscar o seguinte, que ele achava que nós, quando precisávamos de uma explicação de Emmanuel, que é o guia espiritual de Chico Xavier, de cada passagem da Bíblia, nós tínhamos aquelas obras. Nós temos aqui até um modelo, né? Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, e várias outras explicações, com passagens e explicações dos evangelistas, né, da Bíblia. Então ele tem aqui os comentários de Emmanuel. E aí o Saulo disse: eu vou facilitar mais ainda a vida dos espíritas, ou de quem quer que se interesse. Então ele pega, esse aqui é só o de Mateus, ele já está fazendo aí o de Lucas, de Marcos e de João. Então quem tiver interesse, esse livro aqui, ó, ele fala o Evangelho por Emmanuel, e aqui ele fala os comentários segundo Mateus. Ele pega, coloca todos os capítulos e versículos da Bíblia de Mateus, que o Emmanuel fez comentários sobre eles. Ele não escreve, o Saulo praticamente não escreve aqui, ele só pega os capítulos e os versículos de Mateus e busca nessas obras o que foi que o Emmanuel disse. Sobre essa especificamente, aqui tem uma passagem interessante, que eu vou pedir licença para vocês que eu possa ler, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, que é exatamente esse. Ele diz assim, sobre essa passagem de Mateus, no capítulo 19: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai ou mãe, ou filhos, ou campos por causa do meu nome, receberá o cêntuplo e herdará a vida eterna. Então assim, se a gente ler só isso para entender o que Jesus estava falando aqui, era meio complicado. Aí o Emmanuel vem nos dizer o seguinte: renunciar. Neste versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Há necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. À primeira vista, o alvitre divino parece contrassenso. Como olvidar os sagrados deveres da existência, se o Cristo veio até nós para santificá-los?
Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Fácil, porém, reconhecer como Cristo renunciou. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles no cenáculo os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho, e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando-as do céu. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Caminho, verdade e vida. Então, meus irmãos, todas essas máximas do Cristo, além das explicações de Kardec, nós estamos encontrando explicação também nas obras complementares. E o próprio Evangelho, o próprio Kardec também faz esses comentários, esclarecendo todos esses pontos. É muito interessante, quem chegar em casa, tiver o Evangelho, passar esse capítulo, porque é um capítulo maravilhoso para a gente entender. São passagens assim que existem muitas discussões sobre ele, se o Cristo disse ou não disse isso, se isso foi uma interpretação errada, mas com esses esclarecimentos que nós temos através da doutrina espírita, eu acredito que facilita muito a nossa vida. E também assim, a doutrina vem nos esclarecer aliás, a doutrina é esclarecedora e consoladora. Então, quando a gente chega aqui na doutrina, uma outra passagem também que eu achei interessante, de um amigo, que ele coloca assim: poxa vida, mas então eu vou ter que ficar aqui estudando essas línguas antigas, vou ter que ficar buscando tudo isso aqui para aprender espiritismo? Não, ele faz uma comparação assim, é o mesmo quando ele sente uma dor de dente, ele estudar odontologia para entender aquela dor. Ele não está dizendo isso, né? Muito pelo contrário, ele está exatamente dizendo que a gente tem outras formas. Nós temos os amigos, nós temos as obras, e o mais interessante de tudo isso não é ficar criando aí, fugiu a palavra agora, mas assim, embates, né, com outros irmãos de outras religiões, o que foi que Jesus quis dizer, o que Kardec quis dizer, mas o importante para nós é a mensagem, né? Quando ele fala aqui para a gente, que essa mensagem que o Cristo veio dizer para a gente aqui, da questão desse odiar ou da gente abandonar, ele está nos mostrando algo mais, ele está nos mostrando a vida futura, como nós podemos ser melhores, como nós podemos viver com o Cristo. Nós esperamos ter clareado alguma coisa e agradecemos a paciência de todos e sigamos para os nossos trabalhos.